Aula 5, o sobrenatural e a criança. Queridos, eu quero que para você começar essa aula, você pegue aí seu papel, sua caneta e você escreva o seguinte. O que é que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra sobrenatural? Quero que você anote tudo aí. Por quê? Porque quando a gente fala de sobrenatural, a gente ouve essa palavra e a gente tende a levar para o lado negativo. A gente tende a relacionar a palavra sobrenatural a algo ruim, a algo que vem do diabo. A gente relaciona a Halloween, a gente relaciona a bruxas, a gente relaciona a fantasmas, a gente relaciona a demônios, enfim. Porém, a gente tem que entender que tudo vem de Deus e é para Deus. E a maior expressão de sobrenatural que já existiu foi Deus criou o mundo. E o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, ele abriu mão de toda a sua glória e veio ao mundo como homem para morrer no meu e no seu lugar. Para que a presença dele, que é sobrenatural, o Espírito Santo, que é Deus, pudesse habitar em nós e conosco, para que nós pudéssemos viver uma vida sobrenatural. A nossa vida com o Senhor é sobrenatural. Por que eu tô falando isso para você? Porque a gente tende a ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é você simplesmente barrar qualquer manifestação sobrenatural. Porque quando a gente quer levar as crianças a conhecerem ao Senhor, a presença de Deus, nós estamos falando da manifestação sobrenatural do Senhor, e onde há a presença de Deus, o diabo se incomoda. Eu não sou a favor de dar palco pro diabo, tá? Eu sou bem contra isso, na verdade, por isso que você não me escuta muito falando sobre isso. Porque pra mim o problema não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. Foi isso que eu ouvi da minha mãe minha vida inteira. Então o problema não é a presença do diabo. Quantos e quantos pregadores, Lutero falava isso, John Wesley falava isso, que eles tinham encontros com o diabo, mas que o diabo não podia tocar neles. Que eles tinham momentos onde o diabo vinha para olhá-los, né? Os demônios vinham para olhá-los, mas que eles tinham plena certeza e convicção de que não poderiam tocar nele. Por quê? Porque eles estavam com o Rei dos Reis. É essa convicção que nós precisamos entender. Porque quando nós estamos entrando numa sala do Ministério Infantil para fazer qualquer coisa, nós estamos falando de agir no sobrenatural. Nós estamos falando de mostrar o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é sobrenatural. Por que eu tô te falando isso? Porque para você redefinir o Ministério Infantil, você precisa entender que a tua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Você foi escolhido por Deus para tirar crianças de cadeias, de opressões. Você foi escolhido por Deus para ser um treinador de crianças que clamam pelo Senhor. E o Senhor as coloca dentro da fortaleza. E na fortaleza nada pode tocar. O problema é que muitas vezes Gente, vou contar um negócio pra vocês bem aleatório, tá? No vídeo. Pra mim gravar, tem uma luz na minha frente. Aí no meio dos vídeos eu começo a suar, assim, mesmo com o ventilador do lado. Ai, Jesus, eu vou ter que acostumar com isso, porque eu quero gravar mais vídeos pra vocês esse ano. Mas, amém. Vamos continuar. Então, o problema é que a gente, como Ministério Infantil, a gente não pensa que a presença de Deus é sobrenatural. Que a presença de Deus é a melhor coisa que nós temos e que ela é sobrenatural. E que tudo, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, fala que tudo, inclusive o inferno, é sustentado por Jesus, pela palavra de Deus. Então, se existe, é porque o Senhor permite. E se o Senhor permite, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Porque o Senhor também nos chamou para essa batalha. O Senhor nos chamou para vivermos
dessa forma, vivermos o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural, ele precisa ser natural. Ele precisa ser a presença de Deus, os milagres de Deus, o uau de Deus precisa ser sobrenatural. Precisa ser natural, perdão. Tem que ser o tempo todo. A gente precisa testemunhar que Deus tem feito muita coisa o tempo todo, porque Ele é sobrenatural. Ele é o Deus que, com a sua voz, com a palavra, que é Jesus, tudo foi criado. Ele é Deus. Então, quando eu falo de sobrenatural dentro do ministério infantil, eu estou falando sobre a presença de Deus e libertação de crianças. Libertação de crianças. Você tem noção de que você precisa fazer libertação de crianças no ministério infantil? Você tem noção de que existem crianças que elas não conseguem prestar atenção no culto? Não é por causa na palavra, não é por causa dela, mas é porque os que está a oprimindo, aquilo que está muitas vezes possuindo, tá? Não tá deixando? Tem noção disso? E sim, o inimigo ataca o ministério infantil. Muito. Nós estamos em primícias aqui. E eu gravei todas essas aulas. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo. Então eu estou tendo que regravar. E eu normalmente tenho tempo para regravar 2 aulas. Eu gravo uma de cada curso e solto no mesmo dia. E hoje eu estou gravando 2. Mas ontem eu tive uma visão durante as primícias aqui na igreja que tem tudo a ver com essa aula. E normalmente eu entendo isso porque o Senhor sempre vai trabalhando as aulas conforme o dia, o que eu preciso falar e tá tudo bem. Eu vi uma formação de guerra. E nessa formação de guerra existiam jovens. Aí tinham muitos canhões, muitos tanques de guerra. E eu vi algumas pessoas da intercessão ali. E aí eu vi pais e líderes de ministério infantil, assim, nos outros atrás, com crianças. E eles jogavam essas crianças na frente, assim, essas crianças iam pra frente dos jovens. E aquilo formava uma camada enorme, assim, de proteção. Eu fiquei, Senhor, o que é isso? E o Senhor me deu um texto que eu já tinha falado com vocês aqui. Salmos 8:2. Da boca das crianças e dos que mamam sai o perfeito louvor, que cala o inimigo e o vingador. O inimigo, ele tenta parar as crianças, porque elas que trazem o escudo de proteção. Gente, eu sou escritora, então eu entendo que essa formação, exatamente, ela é assim, tá? Na frente a gente tem aqueles que vão na força de batalha, daí a gente tem, então, alguns que são parte da estratégia de batalha, que estão liderando pelotões, eles estão dentro de tanques normalmente, porque eles têm uma proteção muito grande, e estratégia também, né? É muito raro você ver um tanque sendo destruído. Acontece, mas é raro, né? Dentro de guerras, de filmes, enfim, você consegue ver isso. Logo atrás você tem os arqueiros. Os filhos são como flechas na mão dos pais. Então, por isso nós tínhamos ali pais com crianças e também tinham professores, tinham ministros ali. Eu entendi exatamente isso. Que o Senhor está nos chamando para dar estratégia para esses, como igreja, como ministério infantil, para dar estratégia para esses pais, ajudá-los a lançar as crianças. Para que as crianças, como crianças, o perfeito louvor delas cria aquele escudo, aquela fortaleza que a palavra garante que vem da boca delas. Gente, isso é sobrenatural. Elas estão na linha da frente da batalha. E é por isso que o diabo tenta tanto barrá-las. É por isso que nós temos tantas histórias na Bíblia onde o diabo mata crianças. Onde há um movimento inspirado pelo inimigo para que crianças sejam sacrificadas. É por isso que muitos holocaustos, é por isso que muitos movimentos no mundo oculto são feitos através de sacrifício de criança. Difícil, né? Mas é exatamente isso. As crianças estão na frente de batalha. Nós precisamos defendê-las, mas também lançá-las. Lançá-las porque quando é feita uma fortaleza, quando esse escudo é completo, nós estamos dentro da presença de Deus. E dentro da presença do Pai
nada pode nos tocar. Então, a melhor forma de proteger as crianças é levando elas a adorar o Senhor. Só que adorar é estar intimamente apaixonado. E para isso elas precisam conhecer o Senhor. Elas precisam aprender a ouvir a voz de Deus, que é sobrenatural. Elas precisam aprender a orar, que é sobrenatural. Elas precisam ver milagres. Elas precisam ver a ação de Deus. Elas precisam ver. Porque é isso que nós estamos fazendo ali. Eu não sei se você já entende um pouquinho sobre o dom que está lá no livro de Coríntios, que é o dom de sinais e prodígios, ou o dom de maravilhas. Esse dom, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve que nós podemos pedir pelos melhores dons. Se você está dentro do ministério infantil, eu te aconselho a pedir por 2 dons: discernimento de espírito e dom de maravilhas. Por quê? Discernimento de espírito, para você entender o que está acontecendo na sala. Você entender porque aquela criança está agitada, porque aquela criança está com sono, porque aquela criança não está conseguindo louvar, o que está acontecendo da forma como a criança louva, tá? Gente, é visível. Quanto mais você enche o ambiente da presença de Deus, mais começa a aparecer os problemas. Começa a aparecer o que está acontecendo na vida espiritual daquelas crianças, tá? Então, você tem que lidar com isso. Porque você está incomodando o diabo, vai aparecer. Você vai fazer o quê? Você vai expulsar. Calma, com muita cautela, tá? Não vou falar sobre libertação de crianças aqui, porque nós estamos no YouTube. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, você vai lá pro nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, tá? E lá eu falo um pouquinho mais sobre temas um pouquinho mais pesados que eu não posso colocar aqui por questão da própria plataforma, em respeito às diretrizes da plataforma, ok? Voltando. Então você pega esse tipo de tema, esse tipo de ação dentro do Ministério Infantil, você precisa, a primeira coisa, entender. E para isso, você precisa de discernimento espiritual, para saber quando é Deus e quando não é. Nem sempre, quando as crianças estão chorando ou ajoelhadas no chão, é por causa do Senhor. Muitas vezes é para esconder alguma coisa. Nem sei porque eu falei isso, mas é isso, tá? Então não vá pelo que você está vendo com seus olhos naturais, mas vá pelo que você está sentindo no teu espírito naquele momento. É difícil de entender no começo, mas é muito importante você saber disso. E o segundo dom é o dom de maravilhas. O que é isso? Pensa no milagre da Bíblia. Eu vou te falar e você vai responder sem pensar de 2 formas, tá? Legal ou uau. Pode responder nos comentários, tá? Vamos lá. Vou falar primeiro milagre. Jesus curou a sogra de Pedro. Segundo milagre. O mar abriu no meio. Terceiro milagre. Jesus curou o paralítico. Quinto milagre. Jesus perdoou os pecados desse paralítico. Sexto milagre. Multiplicação de pães e peixes. Sétimo milagre. Água em vinho. Oitavo milagre. Deixa eu pensar em mais alguns de Jesus aqui. Não, vou falar em outro. A sombra de Pedro e Paulo curava os enfermos. Falei alguns. Basicamente, todos os que você colocou, você falou, legal. Por exemplo, Jesus curou a sogra de Pedro. Legal, que bom. Jesus curou o paralítico. Jesus perdoou o pecado do paralítico. Uau. Jesus multiplicou os pães. Uau. Jesus andou sobre as águas. Uau. Jesus mandou que o mar se acalmasse e a tempestade parasse. Uau. Tudo o que envolve a natureza, tudo o que você olha e fala, uau, é dom de milagres. Dom de sinais e prodígios, principalmente natureza, tá? Só que ele é um dom, é bem doido, na verdade, de você entender, tá?
Porque você vê no Senhor o que está acontecendo e você precisa declarar aquilo com a sua boca para que aquilo comece a acontecer naturalmente, no mundo natural, e as crianças vejam, tá? Vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo, tá? Esse é um dom que o Senhor me deu há bastante tempo e eu ainda não aprendi a usar direito. Não aprendi como que eu tenho que fazer. Eu só obedeço quando eu entendo, tá, gente? Porque ainda tenho bastante dificuldade, bem sincera com vocês. Na última, a gente teve uma conferência aqui e a gente foi com as crianças pra escola. Tinha umas 100 crianças. A gente foi com as crianças pra escola e tava muito quente ali, mas muito quente. Não tinha ar, não tinha ventilador. E eu olhava as crianças, mas espiritualmente eu via anjos com abanadores. E aí tá, peraí, eu preciso entender, sabe? E eu ministrando, Senhor, eu preciso entender, eu preciso entender. E aí eu comecei a orar, declarando que os anjos do Senhor agora refrescariam todo o ambiente e que nós sentiríamos na nossa pele como o Senhor cuida de nós. Gente, sem brincadeira, diminuiu uns 10 graus naquele lugar. Deu um... Sabe? Todo mundo assim, que delícia, que não tá aguentando mais. Tá todo mundo muito calor. É algo tão incrível. Por exemplo, no momento onde a gente fala sobre Atos, a gente tem ali um barulho como de um vento e as línguas de fogo. Cara, e se você estiver pregando sobre Atos e o Senhor te mandar orar sobre isso para acontecer com as crianças? Comigo normalmente acontece isso. É muito raro eu estar pregando sobre Atos e o Senhor não falar, tá, agora é a hora. Porque normalmente quando você vive uma vez, você venceu a barreira da fé daquilo lá, de ver que aconteceu. Entende? E aí o Senhor vai te dando novos desafios, tá? Então tem alguns desafios que quando o Senhor me mostra o que Ele quer fazer, pra mim, a minha fé já é natural, já é ok, vai. Mas outros não. E tá tudo bem, porque o resto da vida vai ser assim. Eu quero que você também comece a crescer nisso. Não faça pela sua força, mas pela força de Deus. Mas, Juliana, e se eu sonhar que aconteceu e não aconteceu? Você falou? Falei. Tá, o problema é seu? Não, é de Deus. Sabe por quê? Se acontecer, você vai falar que foi você? Não. Se não acontecer? Também não. O seu papel é ter fé e ser obediente. Só isso. Ele faz o resto. Então, moral desse momento. A gente precisa entender o que a gente está fazendo no Ministério Infantil. Não adianta você fazer esse curso e continuar depois sem orar, sem ler a Bíblia, não buscando viver no Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para sua equipe, para suas crianças. A gente já teve cultos aqui onde nós preparamos tudo. Mas quando chegou lá o Senhor, a gente começou a oração antes do culto, o Senhor já me mostrou assim, esquece tudo isso aí. Já tivemos cultos onde nós não preparamos nada. Porque o Senhor não nos deixou preparar nada. E Ele fez. E na hora certa a palavra veio, na hora certa. Ah, mas e o recurso visual? Cara, você acha mais legal ligar um ventilador para falar do vento ou o Senhor começar um vento que tome toda a sala e as crianças percebam o poder de Deus? Isso é sobrenatural. E se tá na Bíblia, nós podemos viver. Quando a gente começa a ensinar isso para as crianças, elas começam a viver dessa forma. Contar um testemunho aqui. Uma vez eu fui para a conferência da G52 e eu ouvi um testemunho do Lucas Hayashi sobre o Doris que multiplicou no culto da fome. Multiplicou e deu para todo mundo. E eu olhei para aquilo e falei, tá bom, Senhor, eu também quero viver isso. Se vai acontecer na Zion, vai acontecer na minha igreja também. Não tem essa não. Mesmo Deus. A gente teve tempo depois, a gente teve um evento de crianças. Nós tínhamos 200 pacotinhos de pipoca. Tinha mais de 200 crianças naquele evento. E as crianças comeram pipoca à vontade. E quando eu peguei o microfone para falar, agora nós vamos encerrar com as comidas, acabou a pipoca. Mas durante toda aquela hora tinha pipoca. Disponível para todo mundo. Quem quisesse pegar.
E depois o pessoal contou os saquinhos, todo mundo ficou abismado. Tá? Tinha mais de 700 saquinhos no lixo, mas não tínhamos feito isso de pipoca, tínhamos feito 200 saquinhos de pipoca. E eu contei isso para as crianças. Falei, gente, multiplicou. Multiplicou, não fomos nós que fizemos, multiplicou. E as crianças, então, uau, uau, uau. E aí, uma das crianças foi no intervalo delas lá, né, na escola, falou que ia multiplicar também. E eu não lembro agora o que era. Eu acho que era um pedaço de pizza, se eu não me engano. Faz muito tempo, gente, faz uns 3 anos, 4 anos. Acho que era um pedaço de pizza. Aí a criança chegou comendo e ela falou assim, começou a contar pros amigos dela. Ele falou, não, isso não pode acontecer, porque Deus não fala. Uma das crianças falou pra ele, não faz isso, Deus não é todo poderoso. Acho que a criança os pais eram ateus. E aí a criança falou pra ele, não, acontece sim, aconteceu lá, vai acontecer aqui também, quer ver? E aí a criança tinha alguns pedaços de pizza que ela tinha levado de lanche, tava cortadinho em quadradinhos. E ela saiu e começou a oferecer, vem comigo. E elas começaram a oferecer pra todo mundo que tava ali. E todo mundo comeu um pedaço. E aí, quando chegou os dois por último, ela falou, viu? Você viu que não tinha tudo isso de pedaços aqui dentro. E aí, aquilo na escola virou um escândalo, né? Porque ela começou a fazer isso direto. E ela começou a pregar o amor de Deus através da multiplicação de comida no lanche, né? E aí, a mãe teve que intervir. Mas a criança testemunhou porque ela viveu. Então, o nosso papel é viver, testemunhar para as crianças, para que elas possam testemunhar, porque elas viveram. Amém? Que você possa, nesse ano, viver algo sobrenatural dentro do seu ministério infantil. Eu quero orar com você. Senhor, eu peço uma porção de fé maior para cada um que está assistindo esse vídeo. Uma porção de fé que faça eles entenderem o teu sobrenatural, entenderem a tua presença. Pai, eu clamo para que o Senhor comece a derramar nos ministérios infantis o dom de discernimento e o dom de milagres e prodígios. Senhor, que as pessoas possam começar a mostrar para as crianças o que é o teu poder, como tu és grande, como tu és bom, como tu és poderoso, Senhor. Que eles tenham ousadia e coragem para fazer exatamente o que tu queres fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nos vemos amanhã com a próxima aula. Que Deus te abençoe. E se você quiser entender um pouquinho mais, se você quiser trabalhar essa cultura de viver com o Senhor o tempo todo dentro do seu ministério infantil, vem conhecer o Clube Pequenos Heróis. A gente vai poder te ajudar um pouco mais com isso, com ministrações, material, videoaulas e tudo mais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.